Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui agora em mais essa live sobre as últimas da política. A notícia de ontem, a coisa mais ridícula que eu vi nos últimos tempos, foi a declaração do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, dizendo que ele nunca foi contra a vacina. Camaradamente, descaradamente, eu acho que ele acredita que você que está assistindo essa transmissão é idiota, eu também. Até porque o tempo todo Jair Messias Bolsonaro foi contra a vacinação, foi contra a vacina, promoveu, na realidade, a propagação do coronavírus no Brasil. Alguém tem alguma dúvida disso? Não. Isso foi feito em um estudo. Foi uma pesquisa recente, divulgada no El País, e essa pesquisa tem por título: Pesquisa revela que Bolsonaro executou uma estratégia institucional de propagação do coronavírus. Foi uma análise de mais de 3.000 documentos, na verdade foram 3.049 normas federais produzidas em 2020. É um estudo da Faculdade de Saúde Pública da USP e uma instituição chamada Conecta Direitos Humanos. E nessa oportunidade, nós estávamos com 212 mil mortes por Covid-19. Agora a gente já passou de 233 mil, hoje já deve estar com 235. O presidente muito cara de pau, na realidade muito ridículo, porque só um homem ridículo, sem qualquer hombridade, desdiz o que disse o tempo todo, declara que nunca foi contra a vacinação da pandemia. O camarada pensa que você é trouxa, que a tua memória é menor que a memória do elefante. O tempo todo ele falando agora recentemente, se você tomar a vacina e virar um jacaré, isso é problema teu, que eu não tenho nada com isso. Alguém desconhece isso? Foram charges e mais charges sobre essa história do virar jacaré, ele rindo, assim como estava rindo ontem também, lá junto com o presidente da Anvisa, morrendo de rir, enquanto o país passava de 235 mil pessoas mortas. Cara, é muito ridículo, o país não merecia um presidente desse. E por que que ele agora diz isso, declara isso? Razão muito simples. A razão é muito simples, porque Jair Messias Bolsonaro, antinegacionista, aquele homem que não queria saber de Covid-19, que dizia que ia ser uma gripezinha, que iriam morrer entre 700 e 900 mil pessoas, que iriam morrer menos pessoas no Brasil do que com a gripe. Vocês lembram? Isso foi em março do ano passado, não faz nem um ano. Entre 700 pessoas e 900 pessoas, hoje nós estamos indo para 240 mil pessoas, em grande parte a responsabilidade disso é do presidente da República. Demitiu os 2 ministros médicos, sabotou a todo momento o esforço que esses médicos faziam, tanto Mandetta quanto Tait, e depois conseguiu, então, que um homem totalmente ridículo, um general da ativa, se prestasse ao papel de capacho e ser ministro da Saúde, o ministro Amém, que é o general Pazuello. Pazuello entrou no governo em abril, tinham poucas mortes ainda, lembrando que a primeira morte da Covid-19 foi no dia 26 de fevereiro, a morte 01 no país, e agora a gente está indo para 240 mil brasileiros mortos. Quantos mais ainda vão morrer pela incompetência desse ministro trapalhão? Foi esse homem, então, que resolveu ser, então, aquele representante da cloroquina, porque o primeiro ato que ele fez foi endossar a cloroquina e introduzi-la no Sistema Unificado de Saúde. Isso sem saber, declaração do general Pazuello, o que era SUS. O cara não sabia nem o que era SUS. E por que ele não sabia? Porque ele é um completo alienado. É só isso. Se ele não fosse alienado, ele saberia. Mas arrastou o nome da instituição militar das Forças Armadas atrás dele, que agora também são acusadas o tempo todo de estarem participando desse morticídio, para não dizer genocídio no país. E o presidente, então, agora, vendo que a coisa desandou, que a popularidade dele caiu em 2 semanas 16 pontos percentuais, agora são meros 30% que apoiam o presidente, acham o governo bom ou ruim,
mudou de discurso. Não, eu nunca fui contra a vacinação, eu nunca fui contra a vacina. É duro, né? Vamos ver aqui algumas das matérias recentes, só para a gente ver. Bolsonaro contra a vacina, revista Veja. O que ele quer? Bolsonaro é um radical de direita. Ele faz tudo o que pode para fidelizar os eleitores que são tão radicais contra ele. Alguém tem uma dúvida disso? O tempo todo ele sabotando a vacinação. Outra de Bolsonaro. Eu tive a melhor vacina, o vírus, diz Bolsonaro. Essa vale até a pena a gente ler um pedacinho. O presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar a eficiência de uma vacina contra a Covid-19 para apoiadores em São Francisco do Sul, em Santa Catarina. O chefe do executivo afirmou que teve a melhor vacina, o vírus, e disse que não teve efeito colateral. 80% daqueles que contraíram Covid-19 e que se recuperaram não morreram, vão ter e estão tendo efeitos colaterais, efeitos, por exemplo, de perda de memória e outros. Outros têm efeitos danosos nos rins, no fígado e uma série de outros órgãos. Se ele não teve, muito bom para ele, mas isso não é o que acontece naquelas pessoas que contraem o Covid-19. E ele segue, eu tive a melhor vacina, foi um vírus. O camarada que declara isso agora, aqui no Brasil 247, diz então que não, eu nunca fui contra a vacinação. Você acredita? Você acredita? Ninguém pode acreditar num homem desse. Aliás, o que mesmo que o presidente da República disse em algum momento dos seus 2 anos de mandato, que você pudesse escrever embaixo, assinar embaixo, que fosse alguma verdade. Ele mente todo dia. Estamos aqui também na Metrópolis. Presidente da Anvisa desafia Bolsonaro a se vacinar contra a Covid-19. Vocês não estão vendo, mas isso foi no dia 4/2/2021, agora, poucos dias atrás. Aí está o presidente da Anvisa, que é um almirante, e está, então, o Bolsonaro. Se você pudesse estar vendo aqui o que eu estou vendo aqui no meu laptop, você ia ver o Bolsonaro morrendo de rir, ali numa reunião, numa transmissão. O texto é em tom de brincadeira, ele rindo. O chefe do executivo questionou Antônio Barra Torres, que é mais um militar, né, um almirante à frente da Anvisa, se ele, Jair, poderia vaciná-lo. A resposta foi moeda de troca. O presidente Bolsonaro diz que não vai se vacinar de maneira nenhuma, mas ele não mostra o cartão de vacinação dele. Por que ele não mostra o cartão de vacinação? Por quê? Será que é porque ele já se vacinou há muito tempo? Será que é por isso? Eu acho que é, porque senão, se você não tem nada a esconder, você pega o teu cartão e mostra aqui, pessoal, olha só. O meu negócio é o vírus mesmo, tá? Eu quero o vírus, eu me vacinei, eu não me vacinei, está aqui. Não, ele escondeu. A presidência da República determinou sigilo de 100 anos no cartão de vacinação do presidente da República. Alguma razão tem, né? Alguma razão tem. Mas antes de ontem também, ele declarou, não, a minha mãe tem que se vacinar, a minha mãe tem que se vacinar. Ora, se o melhor remédio, segundo ele, é contrair o vírus, por que ele quer que a mãe dele se vacine? Porque há uma probabilidade gigantesca que a mãe dele venha a morrer? Isso é óbvio que é. Nós tivemos agora a morte da senhora mãe do velho da Havan. Morreu, simplesmente morreu. Acompanhava os filhos nas inaugurações das lojas e tudo. Morreu. Ele também, velho do Havan, contraiu a doença. Disse que não teve nada, mas se internou nos melhores hospitais de São Paulo, assim como a mãe também. Ele, obviamente mais novo, conseguiu se safar. A senhora mãe dele morreu. Mesmo assim, ele ainda fez política em cima disso. Ele disse simplesmente assim, ela deveria ter feito protocolo. Ora, que protocolo? Um protocolo fake que o próprio presidente da República agora já abandonou. Vocês sabem também da última, com essa história da cloroquina, né? Ele disse, olha, se a cloroquina não faz bem, se é um placebo, mal não faz. Mal faz sim, Bolsonaro. Porque aquelas pessoas que têm problemas vasculares ou problemas cardíacos, elas podem morrer se usarem a cloroquina, a hidroxicloroquina. E quanto à ivermectina, também agora teve um caso, ele também lá e outros bolsonaristas propagando
A ivermectina é um vermífugo. O laboratório declarou: não há nenhuma evidência que a ivermectina possa contribuir de alguma forma positivamente na prevenção ou no combate ao Covid-19. O laboratório, o produtor, eles começaram a propalar também, inclusive o próprio Jair Messias Bolsonaro, que a ivermectina também tinha uma função. O que aconteceu? Saiu agora, está aí. Um jovem de Minas Gerais tomou durante uma semana a ivermectina, uma dosagem cavalar, pensando estar se protegendo contra o Covid-19. Sabe o que houve? Ele provavelmente vai ter que fazer um transplante de fígado. Só isso. Detonou o fígado. Então, no momento que o presidente da República diz essas barbaridades, estimula as pessoas a tomar esses remédios que são placebos, ele não está nem aí para as consequências que advêm daí. Mas ainda, sobre a questão da declaração dele, ele mudou radicalmente, né? Porque se agora ele é a favor da vacina, por que ele era antes? Antes ele zombava da vacina, antes ele zombava, não é? Será que ele mudou porque, na verdade, o que se percebeu ao longo do tempo é que a maioria do povo brasileiro queria vacinação? É claro que foi isso. Claro que foi isso. Ele chegou em algum momento a dizer que era irresponsabilidade obrigado a tomar algo experimental sobre a vacina. É no Yahoo Notícias. Como algo experimental? Todas as vacinas que estão sendo administradas na população brasileira e mundial, elas têm a chancela das organizações de certificação. Aqui no Brasil é a Anvisa e nos outros países outras. Então todas elas, não tem nada experimental, era mais uma tentativa de estimular as pessoas a não tomarem. As pesquisas quanto à intenção de tomar a vacina desmentiram o presidente Jair Messias Bolsonaro. Os fatos desmentiram. Todo mundo conhece uma pessoa ou outra que já morreu de Covid-19. São mais de 230 mil pessoas. Ontem eram 235 mil, como já havia falado. Nós tivemos uma pesquisa em 16 de 8 de 2020, do Datafolha, mostrando que 89% dos brasileiros, naquela oportunidade, queriam se vacinar. Era simples assim. Então ele sabe disso. Os próprios bolsonaristas hoje querem se vacinar. Aliás, de vez em quando você escuta aí, bolsonarista consegue furar a fila e se vacinar. Eles não deveriam se vacinar, eles deveriam deixar seguir o líder dele. Então é isso. Bolsonaro mente descaradamente, nunca foi contra a vacina. Como nunca foi contra a vacina? O tempo todo contra a vacina. Esse é o presidente que a nação brasileira escolheu, um homem inepto, que todo mundo classifica como misógino, racista. Ele é um boçal, isso eu posso dizer em primeira pessoa, ele é um boçal, um ignorante, mas misógino, racista e tudo mais são os adjetivos que toda a nação brasileira imputa a Jair Messias Bolsonaro pela sua história, além de um completo incompetente. E agora, claro, mentiroso. Mentiroso. É isso, meus amigos. Um grande abraço e até a nossa próxima transmissão.